Essa canção que acabamos de cantar é a nossa oração, Senhor. Precisamos e desejamos o poder do alto, o poder que nos habilite a enfrentar as dificuldades, a enfrentar as lutas, as provações e as tentações. Aqui estamos, Senhor, para, nesse momento, ouvir a Tua palavra. Suplicamos que a Tua palavra entre no nosso coração, alcance-o, transforme a nossa vida e que saiamos daqui hoje renovados, motivados, fortalecidos pelo Teu amor e pela Tua graça. Dá-nos a Tua bênção, a Tua direção nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, podem sentar. Bom dia a todos. Feliz sábado. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Novembro. Quando a gente começa a ver panetone no supermercado, é sinal de que o Natal está chegando. E está chegando rápido. Jesus está voltando, né? Alguém disse aqui. Cada dia mais perto da volta de Jesus. Todo mundo me ouve bem aí? Todo mundo me ouve bem? Lá atrás, está chegando bem o som? Obrigado. Muito bem, eu queria saber como é que vocês estão. Está todo mundo bem? Todo mundo bem? Sim ou não? Sim. Sem nenhum problema? Sim ou não? Tudo em paz? Está tudo em paz em casa? Sim, não? Como é que vai a saúde? Não apenas sua, mas dos seus queridos? Como vão as coisas? Como é que está o casamento? Está tudo bem? Alguém aqui está enfrentando um diagnóstico difícil na sua família? Os filhos? O trabalho, as finanças. Como é que está? Está tudo bem? Quando a gente começa a pensar muito, a gente começa a cair na real e perceber que a Bíblia está certa quando diz que vivemos poucos anos aqui nessa vida e a maioria deles canseira e enfado. Isso não é apenas uma visão pessimista da vida, isso é uma visão realista da vida. Temos que aproveitar muito bem os bons momentos, porque eles são escassos ao longo da nossa vida. Para uns, há mais, para outros, há menos, mas a verdade é que a nossa vida é um desafio constante. A gente acorda de manhã, tem um dia pela frente, totalmente desconhecido para nós, e quase sempre nos vem à mente as lutas do dia, as lutas da vida. Muitas vezes nos sentimos pequenos e incapazes de enfrentar e resolver todos os problemas. Não é assim? Muitas vezes percebemos que a nossa capacidade e os nossos recursos são insuficientes para fazer frente a tantos desafios que enfrentamos. Quero repetir que essa não é uma visão pessimista, é uma visão realista da vida. O sofrimento faz parte da existência humana desde a queda de Adão e Eva e continuará fazendo até a volta de Jesus, quando finalmente será posto um ponto final a esse hiato no plano de Deus. Mas até lá estamos sujeitos ao sofrimento, à dor, às lágrimas, à morte, ao luto. E essa é a realidade da vida. Eu acho que já perceberam, né? Eu quero falar hoje sobre, ou especialmente para aquelas pessoas que estão aqui na igreja, ou aqueles que nos acompanham pela internet, e que estão vivenciando uma dor, estão vivenciando uma crise, um problema que parece ser maior do que você mesmo. Quando a gente vai à Bíblia, a gente encontra muitas histórias e muitas passagens a respeito desse tema. Certamente a passagem ou a história mais conhecida e mais típica
dentro desse assunto seja a história do patriarca Jó, que nos ensina muito sobre o sofrimento. A existência do sofrimento tem sido um dos principais argumentos contra a existência de Deus. A filosofia tem argumentado ao longo dos séculos a respeito da existência do sofrimento e da incompatibilidade dessa existência do sofrimento com a existência de Deus. E alguns dizem assim: se Deus existe, por que existe sofrimento? Se Deus é amor e se Deus é poderoso, por que Ele não elimina o sofrimento da experiência humana? Ele quer e não pode? Então Ele não é Deus. Ele pode e não quer? Então Ele não é amor. Ele nem pode nem quer? Então Ele não existe. E assim as pessoas se sentem muito confusas, e não há dúvida nenhuma de que os momentos em que mais questionamos, não apenas sobre a existência de Deus, mas muitas vezes sobre o amor de Deus e o cuidado de Deus, são naqueles momentos em que estamos passando por um problema muito sério, uma crise muito grande, quando enfrentamos uma tragédia na vida, quando temos uma grande perda. Isso nos leva a questionar, se não a existência, o amor, se não o amor, o cuidado de Deus por nós. E eu pergunto de novo: está tudo bem com você? Está tudo bem? Uma vez eu disse aqui que a pessoa chata é aquela que quando a gente pergunta está tudo bem, ela responde, ela vai explicar, né? Acho que quase sempre quando a gente pergunta isso, a gente não quer ouvir a resposta. É igual aquela história de quando você encontra uma pessoa que faz tempo que você não vê, aí você diz assim: passa lá em casa, e no outro dia a pessoa está lá. Né? Mas eu quero convidar você a ler comigo uma passagem da Bíblia que vai nos ajudar. É uma passagem muito conhecida e eu não pretendo extrair nada de novo desse texto bíblico, mas eu quero convidar você a refletir comigo mais uma vez a respeito desse episódio. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Enquanto você procura, eu quero, de uma maneira muito especial, dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam esta manhã, né? Cada sábado sempre temos pessoas novas, pessoas que vêm nos visitar. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui na nossa igreja. E eu quero fazer uma referência à minha querida amiga Joyce Viana, que está por aqui. Cadê a Joyce? Está ali a Joyce, com a sua filha Duda. E a mamãe está aí também, Joyce? A Vasti, professora Vasti Viana, esposa, viúva do nosso querido pastor Viana. Muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindas. E com vocês todos aqueles que nos visitam também. Quem mais? Mais uma visita aí que está conosco. Seja muito bem-vinda. Certamente temos muitos outros. A sua presença enriquece muito a nossa programação. Tá bom? Todo mundo achou a Bíblia? Achou o texto? Todo mundo achou o texto? Sim ou não? Sim. Mas eu não falei nem o capítulo ainda. Falei? Qual é o capítulo? Capítulo 12, vocês estão espertos, hein? 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, nós vamos direto à leitura do texto que começa no verso 7. Verso 7, quem foi que escreveu as cartas aos Coríntios? Quem escreveu? O grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, certamente o grande personagem do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. O maior representante da igreja primitiva, juntamente com Pedro, mas certamente aquele que mais se destaca, não somente na história bíblica, mas também na contribuição que ele dá para a composição do texto sagrado. Paulo é autor de mais da metade do Novo Testamento, imaginem só. São 14 cartas, 14 textos escritos pelo grande apóstolo Paulo, um homem que teve uma experiência ímpar. Você sabe que uma das características dos apóstolos, para ser um apóstolo, são aqueles que testemunharam a ressurreição de Jesus. E Paulo testemunhou a existência de Jesus ressuscitado, sem antes ter convivido com ele. Jesus aparece a Paulo depois da sua ressurreição. Paulo tem uma experiência incomum com Jesus Cristo. Paulo recebe as revelações diretamente de Jesus. Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Nós sabemos que o terceiro céu é o
o lugar ou a dimensão, não sei nem como chamar isso, né? Esse ponto onde está o trono de Deus, o terceiro céu, e Paulo foi arrebatado em visão até o terceiro céu. Então, não se trata de uma pessoa comum, não se trata de um cristão comum, se trata de um homem que realmente tem uma vida, uma história, uma experiência ímpar em toda a história bíblica. Então, Paulo se torna modelo para nós e para a igreja em muitos aspectos, especialmente na proclamação do Evangelho. Paulo se torna um modelo para nós e um exemplo em termos de compreensão do plano da salvação, os grandes temas doutrinários desenvolvidos no Novo Testamento, grande parte deles é apresentada por Paulo em suas cartas. Não podemos deixar de destacar aqui a super elaborada e profunda carta de Paulo aos Romanos, né? A carta aos Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, enfim. São verdadeiros tratados de teologia que revelam duas coisas: um conhecimento profundo, extenso, amplo a respeito de Deus e das verdades de Deus, e em segundo lugar, uma experiência incomum com Deus, com Jesus. Um homem que pôde dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não creio que haja muitas pessoas que possam dizer isso de forma verdadeira. É a respeito deste homem que nós estamos falando. Um homem poderoso na palavra, um homem poderoso no exemplo, um homem poderoso na oração. E essa passagem que nós vamos ler é um dos mais intrigantes textos do Novo Testamento, da pena do apóstolo Paulo. Porque esse texto aqui nos apresenta uma realidade ambígua, uma realidade talvez confusa, difícil de entender e difícil de aceitar, mas que nos ajuda muito a compreender e a lidar com o sofrimento. Por isso, mais uma vez eu digo, eu estou me dirigindo aqui especialmente àquelas pessoas que estão vivendo uma provação na sua vida neste momento. Vamos ler então o texto agora. Com todo esse contexto elaborado, vamos ler o texto. Estamos em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Merece um amém da nossa parte? O que o apóstolo Paulo chama de fraquezas aqui? Todas as provações. Tudo aquilo que de alguma forma trazia incômodo para a sua vida e tentava interferir na sua existência em todos os sentidos. Quando ele se refere às suas fraquezas, ele menciona aqui as perseguições, as necessidades, as injúrias, as angústias. Tudo aquilo que acontecia de ruim para ele, ele chama de fraquezas. E lá no começo da sua oração, ele menciona esse famoso espinho na carne. O famoso espinho na carne do apóstolo Paulo. O que poderia ser esse espinho na carne? Deixa eu fazer a pergunta de forma diferente. Qual é o seu espinho na carne? Qual é o seu espinho na carne? Existem muitas especulações e sugestões a respeito do que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Talvez a interpretação mais comum e mais aceita é de que esse espinho na carne pudesse ser
um problema físico relacionado à sua visão. Porque em dado momento nos seus escritos, ele expressa uma dificuldade de enxergar, ele escreve em letras grandes, e alguns entendem que esse espinho na carne de Paulo fosse esse problema na sua visão. Talvez por causa do encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, ele ficou cego por algum tempo, e isso pode ter trazido alguma sequela para a sua vista. Mas essa interpretação embora faça algum sentido, mas é especulativa. Não há uma indicação explícita de que seria um problema de visão. Existem, como eu disse, muitas interpretações. Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo fosse, quem sabe, alguma situação familiar. Ora, mas Paulo não tinha família. Esse é o problema. Não é feita nenhuma menção à família de Paulo. No entanto, como ele era membro do Sinédrio, então muito provavelmente Paulo tinha sido casado, porque para ser membro do Sinédrio, dizem os eruditos, um dos requisitos é que fosse casado. Então Paulo poderia ter sido casado, mas ele aparece em todo o seu ministério sozinho. Se ele foi casado, onde está a esposa? É viúvo? A esposa o deixou porque não aguentou mais um homem tão ausente assim? Não se sabe. E alguns querem atribuir esse espinho na carne a alguma situação familiar. Há aqueles que entendem que o espinho na carne de Paulo fosse um problema emocional, uma depressão, algum problema mais voltado para a área psicológica. Outros dizem que não, que o problema, que o espinho na carne de Paulo era uma luta espiritual que ele tinha contra alguma tentação, contra algum pecado, e ele carregava isso como um peso tremendo, e é possível que fosse isso, porque nos seus escritos, em dado momento, ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então isso revela o quê? Uma luta tremenda, ele tinha uma batalha espiritual, uma tentação, uma provação, uma angústia interior dentro do âmbito espiritual da sua vida com Deus. Seria esse o espinho na carne? É possível, mas não se pode afirmar com segurança. E aqui vem talvez a compreensão mais óbvia de por que a Bíblia não explicita, não revela claramente qual era o espinho na carne de Paulo. Sabe por quê? Para que a experiência dele pudesse representar a nossa experiência. O espinho na carne, entendo aqui que o Espírito Santo, ao deixar a Bíblia do jeito que está, sem nos revelar qual é esse espinho, é uma forma de dizer o seguinte: tudo aquilo que de alguma maneira interfere na sua vida com Deus, tudo aquilo que lhe provoca alguma dor, tudo aquilo que lhe traz algum sofrimento, alguma inquietação, alguma angústia, isso pode ser identificado como o espinho na carne. Dessa maneira, a experiência de Paulo se torna uma experiência universal. Todos nós podemos de alguma forma nos ver, ou ver a nossa própria experiência aqui nessa luta de Paulo, nessa sua angústia. Qual é o seu espinho na carne? Você está vivendo uma crise financeira que está levando você à derrocada, que está interferindo no seu casamento, na sua família, no seu futuro, isso está tirando a sua tranquilidade. Esse é o seu espinho na carne. Você pode se identificar com Paulo. Qual é o seu espinho na carne? Você está vivendo uma crise no seu casamento e você não vê saída, você está sofrendo, não foi isso que você planejou, e você está questionando a Deus: Senhor, eu orei tanto e agora está tudo dando errado. Isso tem levado você até a duvidar da existência ou do amor ou do cuidado de Deus por sua vida. É esse o seu espinho? Você pode se identificar aqui com Paulo. Qual é o seu espinho na carne? Há alguém aqui que está angustiado por um diagnóstico terrível que você recebeu? E humanamente falando, você não vê cura, você não vê saída, e você não sabe como é que vão ser as coisas daqui para frente. Sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa. É esse o seu espinho? Qual é a sua dor? O que é que tem levado você àqueles pensamentos que têm provocado a sua insônia quando você reclina a cabeça no travesseiro? Você sabe do que eu estou falando, não? Qual é o seu espinho na carne? Uma injustiça, uma traição, um abandono, uma rejeição? Qual é o seu espinho na carne? O fato de a Bíblia não revelar o espinho na carne de Paulo
Para mim é uma demonstração clara de que Deus estava querendo que todos nós pudéssemos nos identificar com essa experiência. E aqui vamos extrair aqui 3 lições importantes sobre o espinho na carne, sobre o sofrimento. Como eu disse no começo, eu não pretendo trazer nada de novo. Às vezes a gente tem que repetir aquilo que a gente pode esquecer, né? 3 lições importantes que podemos extrair dessa história. Primeira lição. A melhor maneira de enfrentar um problema é o quê? É orar mais. Versos 7 e 8. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aqui mostra uma devoção de Paulo à oração. E o fato de ele citar 3 vezes, não creio que ele planejou orar apenas 3 vezes. Aliás, o próprio Paulo nos diz, orai sem cessar. Paulo tinha a intenção de orar sem cessar. Talvez mencione 3 vezes, porque na 3ª vez Deus lhe deu a resposta. Se a resposta não viesse, ele iria orar a 4ª vez, a 5ª, a 6ª, ele não iria parar de orar, porque Paulo sabia e quer nos ensinar hoje de que a melhor maneira de enfrentar um problema é orar mais. É orar mais. Como é que está a sua vida de oração? Interessante é que muitas pessoas, quando estão sucumbidas na dificuldade, no problema, na crise, dizem assim, eu não tenho ânimo nem para orar, quando na verdade esses problemas, essas crises deveriam ser o maior convite à oração. E você não precisa orar somente quando tem vontade. Aliás, o grande desafio da oração é você orar quando você não tem vontade. Não existe aqui um elemento meritório na oração, não é a oração em forma de sacrifício, né, que vai tornar você merecedor de alguma bênção ou de alguma resposta de Deus. Não é isso, mas é que a oração faz parte da receita de Deus para nós. A oração faz parte da receita de Deus para nós. Uma receita poderosa, transformadora, com um ingrediente tão simples, tão fácil. E justamente por ser tão simples e tão fácil, é tão fácil deixar para amanhã, deixar para depois. Que essa sua dor e esse seu sofrimento sejam um convite à oração. Orar mais, orar mais. A oração aumenta a nossa dependência de Deus e nos dá uma visão espiritual mais aguda, mais clara. A oração, na verdade, ela exerce 2 funções na nossa experiência. A primeira função, sem dúvida nenhuma, é obter de Deus a resposta. Nós oramos pedindo e aguardamos uma resposta de Deus. A oração como sendo algo que vai disparar a ação de Deus. E isso é uma realidade. Deus age em resposta às orações. Mas a oração tem uma outra função. Enquanto oramos, desenvolvemos em nós esse sentimento de dependência de Deus. Enquanto oramos, desenvolvemos a comunhão com Deus. Enquanto oramos, desenvolvemos a reflexão profunda a respeito do motivo da nossa oração. Muitas vezes em oração você tem insights e você tem uma visão mais clara daquilo em que você está envolvido, daquilo que está trazendo dor e sofrimento. A oração tem uma função terapêutica também. Daí a importância da oração. E quando nós oramos, né, muitas pessoas pensam assim, eu vou orar para que Deus faça aquilo que eu estou pedindo. Na verdade, não é isso. Você vai pedir aquilo que você quer, mas a oração não tem a função de fazer Deus agir da maneira como você está pedindo. Na verdade, a oração aproxima você de Deus e vai moldar a sua vontade à vontade de Deus. Você está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma crise, ore mais, ore mais. Ranieri, mas eu já estou orando tanto. É insuficiente, sempre será insuficiente. A oração nunca é demais. E aqui vem aquele bordão, aquele jargão tão conhecido, né? Pouca oração, como é que diz? Muita oração, muito poder. Pouca oração, é mais ou menos por aí. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, a melhor maneira de enfrentar um problema é orar mais. Quando fechamos os olhos para orar, a nossa mente recebe mais luz para entender melhor os planos de Deus e entender as coisas que estão na nossa vida. Então, o espinho na carne de Paulo nos ensina essa primeira lição.
Qual é a primeira lição? A melhor maneira de enfrentar um problema é orar mais. Orar mais. Segunda lição que nós aprendemos dessa história, e essa lição aqui não é fácil de ser, é fácil de ser entendida, mas não é fácil de ser aceita, mas é uma grande realidade. Segunda lição é que Deus nem sempre nos dá o que nós pedimos, né? Deus nem sempre nos dá o que nós pedimos. Deus nem sempre vai agir da maneira como nós desejamos, esperamos ou necessitamos, ou achamos que necessitamos. Acabei de dizer, a oração, ela vai disparar a ação de Deus em nosso favor, sem dúvida nenhuma. Mas a ação de Deus nem sempre será exatamente como nós desejamos e esperamos. E a gente precisa entender isso. Talvez um dos motivos que leve as pessoas a se decepcionarem mais com Deus seja exatamente esse. Esperar de Deus aquilo que Deus não prometeu. Criar uma expectativa a respeito da ação de Deus que não é realista. Talvez não seja nem bíblica. A oração não é para que Deus faça a nossa vontade. A oração é para nos aproximar de Deus e para moldar a nossa vontade à vontade de Deus. E essa lição nós aprendemos aqui. Deus nem sempre nos dá o que pedimos. Versos 8 e 9, né? Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, qual foi a resposta, virtualmente falando, qual foi a resposta de Deus para as orações, ou para a luta de Paulo em oração? Qual foi? Qual foi a resposta de Deus? Não. Senhor, tira de mim o espinho na carne. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, me livra disso, me ajuda, resolve esse problema. Senhor, abre uma porta. Senhor, resolve isso, tira essa crise, transforma essa pessoa, muda isso, cura, transforma e tal. A gente está orando, né? E Paulo estava nessa luta com Deus em oração, exatamente como nós fazemos. E a resposta de Deus qual foi? Não, não, não. Deus pode responder dizendo sim, Deus pode responder dizendo não, ou Deus pode simplesmente se calar. Talvez Ele esteja querendo dizer, espere um pouco. Né? E qual é a melhor das 3? Não existe melhor das 3. A melhor das 3 é aquela que Deus der para você. Se Deus diz sim, é porque isso vai ser melhor para você. Se Deus diz não, é porque isso vai ser melhor para você. Se Deus não responde, é porque nesse momento é a melhor maneira de lidar com a situação. Muitas vezes o silêncio de Deus é o que vai fortalecer a nossa fé, a nossa dependência, a nossa busca, vai intensificar a nossa busca. É quando nós não temos respostas que nós mais buscamos. Infelizmente alguns desistem. E eu digo o seguinte, a maioria das grandes bênçãos que você não as recebeu porque Deus não quis dar. Você não recebeu porque você desistiu cedo demais. Então a demora de Deus tem a função de desenvolver em nós a devoção, a intensidade na oração, a dedicação à oração. Né? Para Paulo a resposta de Deus qual foi? Não. Senhor, tira esse espinho. Não. Resolve o meu problema. Não. Qual seria a melhor resposta para Paulo? Se essa foi a resposta de Deus, então a melhor resposta para ele era essa mesma. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Deus nem sempre nos dá o que pedimos, mas Ele sempre nos dá o que é melhor para nós. Ele sempre nos dá o que é melhor para nós. Seu fardo está pesado, sua carga está pesada. Há 2 maneiras de Deus ajudar você a carregar o seu fardo. Uma delas é diminuir o peso, e é isso que você está pedindo, né? Mas Deus tem outra maneira de ajudar você a carregar o seu fardo, é fortalecer os seus ombros. Nem sempre a carga será menor ou será diminuída. Nem sempre a carga será aliviada. Mas você pode ter certeza que Deus vai lhe dar a força necessária. Você não precisa tanto de alívio, você precisa mais de força. E é isso que Deus assegura para aqueles que confiam nele e não desistem e continuam buscando. Então, olha aqui para mim, todo mundo aqui comigo? Não tire a sua atenção. Qual tem sido a resposta de Deus para você?
Deus está dizendo: não vou tirar esse espinho, a minha graça te basta. Não vou te dar esse emprego, a minha graça te basta. Não vou interferir nessa situação como você espera, a minha graça te basta. Não vou realizar um milagre para resolver esse problema, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nem sempre Deus vai nos dar o que pedimos, mas Ele sempre nos dará o que for melhor para nós. Deu para entender? Então isso deve mudar a nossa perspectiva das coisas, a nossa maneira de enxergar as coisas, inclusive os problemas e as dificuldades da vida. Um estudo foi feito num grupo de cristãos, pessoas cristãs. Esse estudo demonstrou o seguinte: 80 a 90% das nossas orações, vamos ver se você caberia aqui dentro dessa estatística, 80 a 90% das nossas orações são sobre saúde, segurança, questões de trabalho, problemas com os filhos, passarem um exame e pagar uma dívida. É possível que todas as suas orações esta semana estejam dentro dessas que eu mencionei aqui. O que você me diz? – 80 a 90% das nossas orações. Saúde, segurança, questões de trabalho, problemas com os filhos, passarem um exame, pagar uma dívida. Ou seja, quase todas as nossas orações estão centralizadas em nós mesmos, na nossa vida, no nosso bem-estar, na nossa família, nos nossos interesses. Parece que é só isso que nós vemos, parece que é só isso que nós buscamos, como se o universo rodeasse em torno de nós mesmos. Essa é uma visão, é uma atitude absolutamente egocêntrica. Infelizmente, é assim que nós vivemos. Quando nós vamos à Bíblia e vemos as grandes orações da Bíblia, aliás, é um tema interessantíssimo, tenho pregado algumas dessas grandes orações da Bíblia. As grandes orações da Bíblia, você vai perceber que elas estão mais focadas na vontade e no reino de Deus do que no nosso conforto. Você pode ir à própria oração de Jesus no Getsêmani: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Focada em Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus. E por aí vai tantas outras orações. Podemos mencionar a oração de Salomão na dedicação do templo, né? Lá em 1 Reis, Salomão pede que Deus esteja com o seu povo e que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Uma oração focada em Deus e no reino de Deus. A oração de Ana por um filho. Aí alguém vai dizer: não, mas ela pediu um filho porque ela não tinha filhos, era para o conforto dela, para o bem-estar, para a satisfação dela. Não era este o foco dela. Tanto é que Ana pede um filho, prometendo dedicá-lo ao Senhor por toda a vida, mostrando que ela tinha um propósito maior em sua oração, um propósito maior do que os seus próprios interesses, do que a solução dos seus próprios problemas. Deus e o reino de Deus eram o motivo das suas melhores orações. Ah, que lição é essa que nós precisamos aprender? Focar mais em Deus e no reino de Deus. Neemias, orando pela restauração de Jerusalém, ele não ora por conforto pessoal, ele não ora por reconhecimento ou por proteção, mas pela restauração do povo de Deus e da cidade santa. Sua oração estava focada em Deus, na vontade de Deus e no reino de Deus. Isso muda totalmente a nossa perspectiva e a nossa visão a respeito do sofrimento e dos problemas da vida. Jesus com a cruz que estava diante de si, Ana sem um filho, né? Neemias com a situação de Jerusalém como se encontrava, Salomão e tantas outras orações. Moisés
Deus diz a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e farei de ti uma grande nação. E qual foi a oração de Moisés naquele momento? Não, Senhor, não faças tal coisa. Antes, risca o meu nome do livro da vida, mas preserva esse povo por amor do teu nome. O nome de Deus seria envergonhado diante das nações. Que Deus é esse que livra o povo do Egito para matá-lo no deserto? Então Moisés tem a sua visão completamente focada na vontade de Deus, no reino de Deus, na glória de Deus. E isso fazia com que ele enfrentasse os problemas e as dificuldades de uma forma totalmente diferente daquela como muitas vezes nós enfrentamos. Que vemos os problemas apenas como se fosse uma questão da nossa vida, é a minha vida, o meu interesse, o meu futuro, meus filhos, meu casamento, minha saúde, e por aí vai, é só o que está em volta de mim. Nós precisamos alargar a nossa visão. E essa história do espinho na carne de Paulo nos ajuda a entender isso. Deus nem sempre vai responder como nós queremos, porque a nossa visão é muito limitada, mas Deus vai responder sempre da melhor maneira. Sejam sim, sejam não, ou seja o silêncio. Essa é a melhor maneira. Deus tem um propósito com isso. Não se esqueça. Não se esqueça disso. Eu disse que ia apresentar 3 lições, né? Sim ou não? Quantas já foram? 2? Então vamos à terceira. Quais foram as 2 primeiras? A melhor maneira de enfrentar um problema é orar mais. Segunda, Deus nem sempre dá o que pedimos, mas Ele sempre nos dá o que precisamos. Terceira, o sofrimento é uma oportunidade de crescimento espiritual. E aqui eu leio os versos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí o apóstolo Paulo usa essa expressão aqui que é absolutamente surpreendente, arrebatadora, uma expressão chocante, inesperada, quando ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Não se trata aqui de um distúrbio de comportamento, não se trata aqui de masoquismo, não se trata aqui de nada disso. Se trata de uma experiência espiritual genuína. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quais são essas fraquezas? Tudo aquilo que causava sofrimento para ele. Ele fala aqui as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias. E alguns interpretam que o espinho na carne de Paulo fossem essas fraquezas. Ele vivia sob ataque direto, constante, sendo perseguido, sendo preso, sendo açoitado, o tempo todo. Então isso poderia ser o espinho na carne dele, né? Mas a verdade é que ele passa a sentir prazer nisso, não porque ele tenha tido um distúrbio psicológico de sentir prazer no sofrimento. Não é nada disso, mas é porque ele entendeu que essas dificuldades, essas lutas, essas dores eram o que poderiam fazer dele uma pessoa mais forte. Como é que ele começa explicando isso aqui, né? Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Quem era o apóstolo Paulo? Comecei aqui falando dele, o grande apóstolo Paulo. Não tenho dúvida de que o apóstolo Paulo era muito tentado a se orgulhar pela grandeza das revelações, pelo encontro com Jesus, pela sua experiência em comum, superior à maioria, talvez a todos os demais apóstolos, a sua contribuição intelectual e espiritual para o cristianismo. Ele tinha motivos para se orgulhar, mas diante de um ministério tão importante, o orgulho seria a derrocada do seu ministério. E então Deus, para preservá-lo
preservar a sua salvação, preservar a sua santidade, preservar o seu ministério, Deus permitiu aquele sofrimento, aquele espinho na carne. Deus tinha um propósito com isso. Quem foi que colocou o espinho na carne de Paulo? Não vamos dizer que foi Deus, não é Deus que provoca o sofrimento, né? Ele mesmo diz, mensageiro de Satanás. Em última instância, todo sofrimento é culpa de Satanás. Em última instância, diretamente ou indiretamente. Nem todo sofrimento é uma ação direta do diabo. Cuidado com esse negócio de atribuir todos os problemas da sua vida a uma ação direta do diabo. Bateu o carro, foi o diabo que me cegou. Ficou doente, foi o diabo que me deu essa doença. Aconteceu uma coisa, foi o diabo. Para com isso. Nós vivemos num mundo falido, um mundo que tá de mal a pior, e já entrou como se diz, num ciclo, né, de perdição, de tristeza, de maldade, que o mal, o sofrimento já vem por si só. Agora, lá no começo, o diabo pôs a mão. Em última instância, ele é o culpado. Mas não significa que Deus está permitindo que ele haja diretamente na sua vida a todo momento. Tem gente que vive morrendo de medo. Tudo de mal que acontece é porque o diabo me tocou. Peraí, você tem Deus ao seu lado ou não tem? Então você não precisa viver com esse tipo de medo. Então, Paulo chama aqui o espinho de mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás. Em última instância, é o diabo quem provoca todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Agora, o que Deus faz com isso? O que Deus faz com isso? Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em transformar problema em solução. Deus é especialista em transformar o mal em um bem. Estou ouvindo meia dúzia de amém por aqui, né? Nem todo mundo está acreditando nisso, né? Mas olha, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quando Ele permite um espinho na carne, não desanime, não desista, não se rebele contra Deus, nem contra ninguém. Deus tem um propósito ao permitir isso. E Ele vai fazer desse problema uma solução para a sua vida. Isso aqui não é um argumento para resignação, né? É assim mesmo, eu estou afundado, então eu tenho que me resignar, né? Resignar significa aceitar passivamente. Não é isso. Não é isso. Você não tem que aceitar o mal passivamente, você tem que ir para cima, você tem que buscar a solução. Está doente? É a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, não. Vá buscar a cura, vá buscar tratamento. Não se entregue. Não se entregue. Mas esteja na mão de Deus. Esteja na mão de Deus, sabendo que Deus está cuidando de você. Eu vou repetir aqui para ver se todo mundo ouve direito, né? Está todo mundo aqui comigo ou não? Escute. Deus está cuidando de você. É isso. É isso. E o cuidado de Deus, Ele se revela resolvendo o problema ou permitindo o problema. Porque o que Deus quer, eu já disse isso aqui outras vezes, o que Deus quer não é resolver os seus problemas, Deus quer resolver a sua vida. E Ele sabe o que precisa ser resolvido. Por isso, muitas vezes, Ele vai permitir o sofrimento. Quem viu o título do sermão de hoje? Quem viu em algum lugar? Alguém viu, né? O Oscar falou comigo aqui, né? Veio até me parabenizar pelo título do sermão, né? Alguém viu o título? A dor que salva. A dor que salva. É isso que Deus faz em nossa vida. O que o diabo usa para nos destruir pode se tornar um instrumento de Deus para nos salvar. É isso que Deus faz. Isso significa ver os problemas de outra perspectiva, uma mudança de foco. Talvez o que você mais precise não seja que as circunstâncias da sua vida mudem. Talvez o que você mais precisa seja ter uma visão correta das circunstâncias da sua vida. Eu vi recentemente um edifício comercial muito alto, não me lembro quantos andares, que havia muito movimento, e eles estavam recebendo muitas queixas, porque havia poucos elevadores. Então sempre havia muitas filas, as pessoas ficavam muito tempo esperando, aí passava cheio, tinha que esperar, e as pessoas reclamavam muito, chamaram os técnicos, não tinha espaço para aumentar a capacidade, não tinha o que fazer, até que alguém lá, um especialista, deu uma ideia brilhante. Sabe qual foi a ideia brilhante? Em todos os andares, revestia as paredes com grandes espelhos, bem iluminados. As queixas pela demora
desapareceram. A pessoa toca, está esperando o elevador, mas olha para o espelho, aí começa, né? Fazer a pose, né? E tal, e o tempo passa e não percebe. As circunstâncias continuaram a mesma. O que mudou foi o foco. Mudou o foco, mudou a maneira de ver, a maneira de encarar a espera, a maneira de encarar a vida. É isso que Deus quer que a gente aprenda. Entendeu isso? Entendeu? Sim ou não? Isso significa ver os problemas de outra perspectiva, uma mudança de foco. Quando nós recebemos a graça de Deus, o espinho que fere a carne é o mesmo que cura a alma. Porque você permite que uma enfermeira lhe dê uma injeção, a mesma agulha que dói é a mesma que cura a doença. E Deus tem essa habilidade. Deus tem essa habilidade. Então, não peça facilidades. Peça a direção de Deus. Não peça alívio, peça forças. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quando Deus nos permite um espinho, Ele o tornará um instrumento de salvação. E aqui eu termino. Amém? Todo mundo entendeu direitinho? Sim? Vamos recapitular o que a gente viu hoje aqui? Vamos? 3 lições. Primeira, a melhor maneira de enfrentar o problema é orando mais. E não ore por facilidades, não ore por uma vida sem problemas, ore para ser uma pessoa mais forte. Se livrar do problema pode trazer alívio, mas superar o problema trará forças, trará resistência. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Repito, Deus não quer apenas resolver os seus problemas, muito mais do que isso. Deus quer resolver a sua vida. E para isso os problemas, o espinho na carne pode ser uma necessidade. Não ore para que seus problemas sejam menores que suas forças. Ore para que suas forças sejam maiores do que seus problemas. Essa deve ser a busca. Qual é a segunda lição? Deus nem sempre nos dá o que pedimos, mas dará o que nós precisamos. Essa é a realidade. Terceira lição. Considere os seus maiores problemas não como causa de sofrimento, mas como oportunidades de crescimento. O sofrimento é uma oportunidade de crescimento espiritual. Enquanto há muitas pessoas que se rebelam contra Deus, que se revoltam contra Deus e dizem: Senhor, onde está o Senhor? Senhor, onde estão as tuas promessas? Senhor, por que não fazes isso? Por que não fazes aquilo? Muitas pessoas seguem por esse caminho. Mas outros dizem assim: mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Em resumo, o que você mais precisa, o que você realmente precisa na vida, não é de outra coisa, senão a graça de Deus atuando na sua vida. A minha graça te basta. Amém. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela motivação que nos dás de continuarmos contigo, confiando em Ti, repousando no Teu cuidado e no Teu amor. Suplicamos, Senhor, não a solução para os nossos problemas, mas suplicamos sabedoria e forças para lidarmos com os problemas. Alcança, Senhor, cada pessoa agora que está sofrendo um espinho na carne, seja ele qual for, seja uma situação familiar, financeira, social, de saúde, seja lá o que for. Coloca a Tua mão nessa pessoa agora, Senhor, e ajuda a entender que há um propósito em tudo isso. E que o verdadeiro livramento não é mudança de circunstâncias. O verdadeiro livramento se chama salvação. E se qualquer dor, qualquer sofrimento contribuir para a nossa salvação, poderemos repetir com Paulo: mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Que essa seja a experiência de cada um hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu peço que todos permaneçam sentados por 1 minuto. Pastor Júnior já está aqui, né? Aliás,
Bem-vindo de volta, pastor. Obrigado. Quem não sabe, pastor